Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um dos componentes que causa um efeito muito estranho nos ar-condicionados split. Se você está iniciando em manutenção e instalação de ar-condicionado e nunca se deparou com esse problema, pode ter certeza absoluta que em algum momento da sua carreira profissional alguém vai te ligar e vai falar o seguinte: olha, desliguei o meu ar-condicionado no controle remoto, escutei um barulho lá fora, fui ver e a condensadora estava funcionando normalmente. E só parou de funcionar quando eu desliguei o disjuntor do ar-condicionado. Existe um componente na placa eletrônica, às vezes na evaporadora, às vezes na condensadora, que causa esse tipo de defeito. Se você quer saber do que se trata, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes disso, não se esquece, já deixa aquele like agora e se inscreve nesse canal. Toda quarta-feira, a partir de então, eu estou postando um vídeo dica, bem curtinho, mas bem direto ao ponto, com informações precisas e relevantes para ajudar você no seu dia a dia em instalação e manutenção de ar-condicionado split. Bom, pessoal, eu estou aqui na minha bancada com algumas placas de ar-condicionado, algumas convencionais, outras inverter, até uma placa universal, essa daí, ó, porque eu quero mostrar para vocês o quão comum é este componente nas placas eletrônicas, tá? Ó, aqui, por exemplo, é uma placa da LG, tá? Esse componente específico é bem esse aqui, ó, esse azulzinho, ok? Tenho aqui uma placa da Eugene, olha quantos componentes temos, tá? Inclusive esse grandão aqui, que vai ser o objetivo desse vídeo. Aqui nessa placa da Samsung, ó, nessa placa da Samsung nós temos dois aqui, ó, esse grande e esse pequenininho. Mais para a direita, nós temos uma placa da Confi. Olha o componente aqui novamente, pessoal, tá vendo? E até uma placa de Arduino. Até uma placa de Arduino eu tenho aqui na bancada, pessoal. E quem está lá, exatamente isso. O mesmo componente que tem nas outras placas de ar-condicionado. Inclusive, para não perder a oportunidade, nessa outra bancada, eu tenho uma placa de uma geladeira frost free, uma placa eletrônica, né? Para quem ficar curioso o que está acontecendo aí, eu estou gravando as videoaulas do modo de eletrônica, né? De geladeira convencional e frost free, do meu curso. E aí, observe aqui o que nós temos nessa placa, os mesmos componentes que nós vemos nas outras. A essa altura, eu sei que muitos já estão até se afobando. Falam, mas e aí, cara, que componente é esse? Tem centenas de componentes aí nessas placas, para de enrolação. Galera, o componente é este daqui, ó. Chama-se relé de potência. Relé de potência. Olha o aspecto dele aqui, ó. Esse aqui, ó. Ok? Essa é uma placa convencional, tá? Ela só existe uma placa, o ar-condicionado, esse caso aqui, só existe uma placa na evaporadora, e é esse componente aqui, ó, o responsável por ligar o compressor lá fora, ok? Não quer dizer que um ar-condicionado convencional não possa ter uma placa semelhante a essa lá na condensadora. Pode ter sim, pode ser ela que faça com que o compressor funcione, pode ser esse mesmo componente que venha a dar defeito um dia, beleza? Se ele acionar diretamente o compressor. Geralmente, quando o ar-condicionado tem duas placas e ele é convencional, geralmente existe um outro componente intermediário, não é o relé que aciona o compressor, tá? Pode ter um contator, pode ter um outro relé mais potente ainda, tudo bem? De qualquer forma, para a gente não fugir do foco dessa vídeo dica, né, que é bem rápido e direto ao ponto, eu vou explicar aqui. Na placa eletrônica, eu vou fazer um diagrama bem básico aqui, bem simples, para você entender o funcionamento desse relé, tudo bem? Bora lá então? Bom, pessoal, de uma forma resumida e bem simplificada, né, para não deixar a coisa complexa aqui, quando o ar-condicionado é plugado numa tomada elétrica, né, digamos que a evaporadora venha com rabicho, tá? Então, você não vê, quando você abre a tampa da evaporadora, né, aquele painel frontal, você não vê, né, isso daqui, ó, você olha assim, né, a evaporadora, então quando você abre assim, ó, tá, aqui, ó,
Quando você abre, aqui vai estar as conexões elétricas, né? Você vai ver uma borneira assim, ó, tá? Aqui seria a parte da frente, é o que você consegue ver. A parte de trás dela você não consegue ver, tá? Portanto, por trás aqui, ó, da borneira, tem a alimentação que vem da rede elétrica, vai para o relé, e por baixo, né, ele também distribui para outros setores da placa, e do relé retorna para essa borneira. Tá? Aqui o neutro faz a mesma coisa, vai para a borneira e por trás tem uma outra interligação para a placa. Tá? Geralmente isso aqui vai ter um N. Tá? E normalmente o relé ele é conectado direto. Nem sempre por cima, tá, pessoal? Estou colocando aqui por cima, mas geralmente ele é conectado no relé por baixo da placa, tá? Pelo verso da placa. Tá aqui, ó. Tá? Ele é conectado aqui por baixo. Tá? Ali dá a impressão que é por cima, mas não é por esses pinos que estão aqui. Tá? Ele é conectado aqui por baixo, tá bom? Eu quis simplificar. Só para você entender, ó. Rede elétrica veio para a borneira, da borneira tem um outro rabichinho que conecta no relé, né? Aí energiza o relé por baixo. E do relé sai voltando para a borneira. Da borneira, isso daqui já seria o cabo PP, né? Que o instalador coloca junto com a tubulação de cobre. E para você ver aqui, ó, já vem dois fios para cá, ó, tá? Vem a fase e o neutro, ou fase mais o aterramento, ok? Seria esse terceiro pino aqui, o aterramento. Quando esse relé dá problema, se vocês observarem aqui, ó, toda a carga que está aqui, ó, no compressor, toda a carga do compressor, toda a carga elétrica, toda a corrente elétrica, passa por esse relézinho aqui. Por isso que ele dá problema em algum momento da vida útil da placa, do ar-condicionado, ele vai dar problema, né? Porque ele é um dos componentes que mais sofre, né, com o aquecimento por conta da corrente elétrica, né? O compressor começou a funcionar, a corrente elétrica passa por aqui, passa por dentro dele e vai ir para outra borneira que fica aqui na condensadora. Por isso que com o tempo, os contatos internos dele aqui, ó, eles colam, né? Aqui, ó. Tá? Eles colam, então você desliga a evaporadora no controle remoto, mas como o contato está colado, né, a parte eletrônica não conseguiu fazer com que esses contatos abram. Por isso que fica uma ligação direta, ó. Vem por aqui e vai direto para cá. Para resolver isso daí, só desligando o plug da tomada ou o disjuntor, né, no caso, para desligar a condensadora. E para fazer o reparo, você precisa substituir a placa ou, se tiver habilidade, substituir o relé. Tá? Esse relé, eu vou estar desenhando ele aqui, para vocês entenderem como que ele funciona na placa. Bom, pessoal, eu fiz aqui um diagrama bem basiquinho, tá? Com os principais componentes e como que o relé ele é acionado, tá bom? É importante que vocês saibam que o mesmo componente, nesse mesmo encapsulamento, por aqui, por dentro dele, passa uma tensão alternada, 110 ou 220. Tá? Se for 380, no caso monofásico, aqui vai ter uma fase 220. Se for 220, né, bifásico, aqui vai passar 110 volts. Mas vai passar uma fase aqui por dentro dele. Ele tem uma bobina, tá, que funciona através de... que deve ser polarizada através de corrente contínua, né? Diga-se de passagem, geralmente é 12 volts, corrente contínua. Isso daqui é um microcontrolador, tá? Que existe em toda quanto é placa de ar-condicionado convencional. Só que o relé, ele pode ser acionado geralmente com dois tipos de componente. Um deles pode ser um CI, né? Diga-se de passagem, esse daqui é ULN2003, ou pode ser um transistor. Um detalhe muito importante aqui. Para você identificar o tipo do componente, existe na placa, que a gente chama de serigrafia, algumas letras, algumas siglas, né? Sempre que você vê um C e um I, significa circuito integrado. Sempre que você vê um Q, pode ser um transistor, um FET, um MOSFET, mas nunca vai ter um C e um I.
E geralmente relé, ele vai ter um R e um Y. E os microcontrolador também não vai ter esse microcontrolador, também vai ter uma sigla de CI, só que ele vai ter uma numeração, por exemplo, CI, sei lá, 600, tá? Uma coisa assim. Então, só para vocês entenderem. Então, quando o operador do sistema, né, o usuário do ar-condicionado, desliga, pede para desligar o ar-condicionado pelo o controle remoto, essa alimentação aqui ela é cortada, tá? Então desenergizou. Só que esses contatos aqui, ó, permaneceram colados, tá? Eles se fundiram um com o outro por conta da corrente elétrica, beleza? Então a única forma de resolver isso, nesse caso, nesse tipo de efeito, quando você desliga a evaporadora e a condensadora fica ligada, a única forma de resolver é retirando, substituindo esse relé aqui. Tudo bem? Agora, se de repente o ar-condicionado não está funcionando, a evaporadora funciona, o ar-condicionado não, pode ser vários motivos, entre outros pode ser o relé também, mas de repente o problema pode estar aqui, ó, tá? Pode ser esse componente aqui, defeituoso, o LN2003, pode ser ou esse transistor, ou pode ser alguma trilha rompida, tá? O CI está mandando os 0 volts aqui, ó, porque aqui geralmente o 12 sempre fica em uma extremidade da bobina, tá? Aqui costuma ter um diodo assim, ó, para evitar um retorno de 0 volts ou vice-versa, tá? Então aqui costuma ter um diodo, ok? Então aqui sempre vai ter 12 volts, tá? O que chega aqui vindo lá do microcontrolador através desses dois componentes intermediários é o 0 volts. Pode dar-se o caso de ter o contrário, ter um 0 volt aqui e vir um 12 volts, mas normalmente o 12 volts sempre está aqui em um dos terminais da bobina e o que vem lá do microcontrolador através desses dois componentes, ou um ou outro, tá? Ou um ou outro, não é os dois ao mesmo tempo, não. Ou você pode ver um CI, né, o LN2003, ou você pode ver um transistor que faz o atracamento desse relé, tudo bem? E eles podem ser DIP ou SMD, mas aí isso é uma história bem mais longa, tá? De qualquer forma, espero ter ajudado vocês com essas dicas. E vou deixar uma dica bacana para você que já está no nível médio a avançado, né, em manutenção de ar-condicionado. Eu não sei se você sabe, ou se já aconteceu de você precisar trocar um relé e de repente não conseguiu encontrar ele na sua cidade. Geralmente esse tipo de componente não se acha com tanta facilidade assim. Mas em toda cidade, seja ela pequena, média ou grande, com certeza absoluta vai ter uma autopeça. Não vai? Certeza absoluta. A cidade pode ser pequenininha, 5 mil habitantes, com certeza vai ter uma autopeça. Ou na sua cidade ou na cidade mais próxima vai ter. Você vai na autopeça, tá? Isso aí já é uma dica para você que já tem um nível um pouco avançado aí, tá bom? Você vai na autopeça, compra um relé automotivo, diga-se de passagem, os relés automotivos que eu conheço, eles têm relés que conseguem suportar até 80 amperes, tá? Porque eles trabalham com tensão baixa, 12 volts, mas corrente altíssima, tá? Então, você vai lá na autopeça, compra um relé automotivo e você faz uma adaptação técnica aqui. Porque essa mesma configuração, você soldando 2 fiozinhos na placa, você vai para a bobina desse relé. E aqui você faz essa interligação. Beleza? Já é uma dica aí, que aliás, diga-se de passagem, existe colegas meus aí do Nordeste, que ele fala que o relé deu problema, seja porque colou, ou seja porque queimou, de repente por pico de tensão ou subtensão, ele já arranca e coloca um relé automotivo e nunca mais ele tem problema, tá? Fica essa dica aí, uma adaptação técnica, não é gambiarra e vai funcionar bacana e pode te tirar aí de né, o teu cliente aí de um aperreio aí, até que o relé chegue pelo correio, coisa dessa natureza, você pode fazer essa adaptação aí, vai funcionar filé. E de acordo com o relato de amigos meus, tem ar-condicionado funcionando há mais de 3 anos, piso-teto, cassete, que eles têm corrente altas, né? Com relés automotivo adaptado na placa e não dá problema, tudo bem? Se gostou da dica, mais uma vez, se inscreve no canal e deixa aquele like. Eu vou deixar para você que está, talvez, buscando uma nova profissão, se especializar em instalação, manutenção e eletrônica, né? Até conserto de placa de ar-condicionado convencional inverter. Eu tenho um curso completo, não sei se você saiba. Se não, se tiver interesse, é o primeiro link aqui na descrição. Já estamos lá com 270 videoaulas. Então, vou te ensinar
do zero ao avançado, tudo sobre instalação, manutenção de ar-condicionado, inclusive conserto de placas convencional e inverter. Tá tudo no pacote, tudo bem? Valeu, obrigado, até a próxima quarta, hein? Toda quarta a gente vai ter um vídeo bacana nesse estilo aqui para vocês. Falou? Abraço.